Por acaso o Senhor se esqueceu de Israel? Ou abandonou a nação de Israel? Ou pretende destruir a nação de Israel? O que você pensa sobre isso? Olá pessoal, aqui é o Victor Costa e eu queria te chamar para mais uma vez trilhar a Bíblia comigo. Bom, em casa nós carinhosamente apelidamos o apóstolo Paulo de Paulo de jeito nenhum, ou Paulo de modo nenhum. Porque quando Paulo se refere a esse assunto, ele fala de modo nenhum. Deus não se esqueceu de Israel. Para Paulo isso é um absurdo. Então se existe esse questionamento, a resposta dele é de modo nenhum. Muito bem. E nós vemos isso não só em Paulo, mas no livro de Deuteronômio. No capítulo 4, Moisés coloca diante de Israel, de um lado as bênçãos e do outro as maldições da aliança que Deus estava fazendo com Israel. E ele diz, bom, se você obedecer e cumprir os termos da aliança, aqui estão as bênçãos. Se você desobedecer os termos da aliança, aqui estão as maldições. E Moisés praticamente prevê que Israel desobedeceria os termos da aliança. Mas Moisés diz que quando eles estiverem sofrendo as consequências da desobediência, quando eles estiverem num momento de angústia, eles iriam se voltar para o Senhor em obediência. Não por causa deles mesmos ou por mérito próprio, mas diz que é porque Deus é misericordioso. E então ele não vai abandonar Israel, nem se esquecer da aliança que ele fez com eles. Se um filho seu se rebela contra você, você não vai abandoná-lo ou destruir o seu filho por isso. Se você é um pai amoroso, você vai corrigir o seu filho, porque você quer converter o coração do seu filho de volta a você. Ou seja, você não vai destruí-lo, você não vai abandoná-lo, e ao mesmo tempo, você não vai mimá-lo e dar coisas boas se ele merece consequências da sua desobediência. E como um pai amoroso, é isso que Deus está fazendo com Israel ao longo da história, e é isso que ele vai fazer com Israel no futuro. Na palavra, em vários momentos, o Senhor diz que ele ama Israel como um pai ama o seu filho. Ele disse, como um pai carrega o seu filho, eu te carreguei e te tirei do Egito. Ou então o Senhor também compara o seu amor por Israel como de uma mãe. E ele diz, pode uma mãe abandonar o seu filho? E mesmo que isso aconteça, e uma mãe abandone o seu filho, o Senhor jamais abandonará Israel. Ele diz em Isaías. E em inúmeras outras passagens, o Senhor também compara o seu relacionamento com Israel como o relacionamento de marido e mulher. Então não, o Senhor não está interessado em destruir a nação de Israel. O Senhor não está interessado em dar uma carta de divórcio a Israel, mas como um marido misericordioso como Oséias, mas como um pai amoroso. Ele está interessado em restaurar o seu relacionamento com o seu povo. E é por isso que nesse texto Moisés diz, porque Deus é misericordioso. E nós vemos mais para frente o profeta dizer que naqueles dias, nos últimos dias, o Senhor derramaria sobre a casa de Israel e sobre a casa de Judá espírito de graça e súplica. E eles então olhariam para aquele a quem eles traspassaram e se arrependeriam e converteriam os seus corações a Ele. E é esse momento que Paulo diz, então toda Israel será salva. Esse é o coração de Deus para o seu povo, não para abandoná-lo, mas para restaurá-los. E então, quando eles se tornarem obedientes aos seus mandamentos e estatutos, quando o Senhor cumprir aquilo que Ele prometeu nos profetas e escrever a sua lei no coração deles, assim como diante de todas as nações eles colheram as maldições e as consequências da desobediência, eles vão colher as bênçãos e as recompensas da obediência. Então, se esse é o coração de Deus do seu povo, como deve ser o nosso coração? A minha oração nesses dias é para que o Senhor derrame uma porção
desse espírito de graça e súplica que Ele prometeu derramar naquele dia. E nesses dias que antecedem o fim dos tempos, nesses dias que antecedem a angústia de Jacó, que Ele derrame sobre a casa de Israel uma porção do espírito de graça e súplica, e que muitos dentre o povo de Deus, no meio de Israel, possam ter uma visão daquele a quem eles traspassaram e se converter a Yeshua, o Messias dos judeus. Então eu espero que você se una comigo e com a minha família nessa oração. E até aquele dia, quando eles vão se arrepender e se voltar ao Senhor de todo o coração, quando todo Israel será salvo. Maranata.